Olá, família Sociedade Organizada. Eu gostaria de falar de um fenômeno recente, mas que já atravessa um pouco mais de 2 décadas, que é o fenômeno do Halloween. Essa manifestação alienígena, que não faz parte do nosso território nacional, não representa a construção cultural do nosso país, não tem nenhuma relação direta com o perfil da nossa população, é um corpo estranho que teve as suas origens aqui no Brasil dentro das salas de aula. E nessa época, eu ainda estudante do antigo primeiro grau, atual nível fundamental, fui testemunha, como outras crianças da minha época, aliás, outros adolescentes da minha época, das manifestações empolgadas das professoras de inglês, que enalteciam com bastante ênfase e muita insistência, de forma incessante, um ano após o outro, o famigerado dia 31 de outubro dos norte-americanos. O que me causa estranheza, é um raciocínio análogo, é ninguém ter se preocupado até o presente momento, naquela época, de ter também manifestado a mesma empolgação com o 4 de julho. Mas, no entanto, as aulas de inglês no mês de outubro deixavam em polvorosa as professoras de inglês, e todas repetiam de forma robotizada e incessante a importância e a extravagância que cercam essa comemoração, que de brasileira nunca teve nada. Eu saí do nível fundamental, fiz o segundo grau técnico, e o mesmo comportamento foi verificado no segundo grau, sendo que, como é de conhecimento de todos nós, o nível médio ele é bastante marcado pelo perfil crítico dos seus alunos. Pelo menos era assim nos anos 90, em que eu finalizei o meu primeiro grau e dei início ao segundo grau. Mesmo a maior parte do corpo de alunos não dando a mínima bola pro Halloween e todo o significado que ele traz amarrado em si, havia uma insistência muito grande, uma propaganda maciça dentro das salas de aula e pela escola. Isso tanto no primeiro grau quanto no segundo. Bom, eu saí do ambiente escolar fundamental e médio, fui viver a vida adulta, e paralelo a essa vida adulta, fui notando que esse corpo estranho, ele ganhou o espaço fora das salas de aula e passou a ser, no início, mencionado de forma acanhada nos meios de comunicação. Mas não demorou em muito menos de uma década, vamos colocar assim, num período inferior a 5 anos após a minha saída do nível fundamental, esse Halloween ele estava sendo ultra disseminado, super disseminado, multidisseminado pelos meios de comunicação. E aí entra um papel fundamental do rádio FM aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma ex-capital do país e local onde aonde chegam as novidades, onde eram pelo menos a coisa de uns
25 anos atrás, as novidades eram fomentadas da Europa para cá e do Rio para o resto do Brasil. Então, até aquele presente momento, o Rio era um tambor do Brasil, um tambor cultural, e esse corpo estranho ele foi ganhando força graças às várias festas promovidas pelos rádios FM, voltado para o público jovem, e na época eu ainda era jovem, mas eu achava muito estranho aquilo, porque é um aspecto um aspecto cultural que não tem nada a ver. Por mais que a gente puxe saco de americano, babe ovo de americano, ache americano a coisa mais maravilhosa e perfeita do mundo, embora os meios de comunicação como o PIG, e dentre eles está a Rede Globo, que tem uma série de verdadeiros puxa-sacos de norte-americanos, e não é de se estranhar, porque a Globo, na realidade, ela tem 50% do seu capital pertencente ao grupo Time Life, certo? É o Time mesmo, dono da revista e do jornal, e o grupo Life, que também pertence aos meios de comunicação. E esse grupo Time Life, cabe aqui observar, eu vou trazer a historinha da Globo para cá para vocês. O grupo Time Life, ele tem como donos desse capital Time Life a famigerada CIA norte-americana. É lógico que quando a Globo foi montada aqui no Brasil, ela foi montada com uma série de irregularidades, né? E inclusive a sua criação aqui no Brasil contrariou a Constituição Federal da época, porque não podia ter capital estrangeiro no capital social da empresa, de nenhuma empresa brasileira. E a Globo, ela montou o seu capital com o grupo Time Life. Esse grupo Time Life, ele criou uma empresa de fachada, e essa empresa de fachada cedeu à Globo o equivalente a mais de 300 milhões de cruzeiros. Isso dá uma cifra enorme se for convertido em real. Mas voltando ao assunto anterior, o grupo PIG e principalmente a TV Globo são puxa-sacos de norte-americano, certo? O Halloween, como você bem sabe, por causa dos filmes que ficam bombardeando as nossas mentes com essa cultura nojenta dos norte-americanos, o grupo Time Life, o Halloween, ele é chamado de o Dia das Bruxas, né? É conhecido como o Dia das Bruxas na nossa tradução aqui. O Halloween, ele comemora o que faz parte das crendices norte-americanas, certo? A crença que eles têm no sobrenatural, nos fantasmas, como você bem sabe, não precisa explicar muito. E dentro de uma outra linha que eu pesquiso, essa crença deles não é nada saudável, certo? Eu me interesso muito por angiologia, por satanismo, certo? Por ocultismo, e dentro das poucas coisas que eu pesquisei, né, há verdadeiros escancaradíssimos traços satânicos dentro da comemoração do Halloween, e não precisa ser nenhum expert para perceber isso, certo? E perceber também que a atmosfera que envolve essa comemoração não é nada sadia, porque ali você está exaltando o quê? Você está exaltando uma coisa que extrapola a naturalidade, ou seja, você está comemorando uma coisa que é extranatural, sobrenatural, certo? É uma coisa que está se sobrepondo à realidade normal que nossos olhos podem perceber, certo? E esse sobrenatural, ele faz menção a coisas sombrias, escuras, de baixíssimo nível espiritual, falando do ponto de vista espiritual, certo? Quem é espírita, como eu fui kardecista durante 10 anos, quem é espírita sabe muito bem a atmosfera que é envolvido com o lado negro da espiritualidade, certo? E o quanto você atrai
não só de espírito, mas se você não atrai espírito, você atrai cargas negativas, espirituais, pesadíssimas para cima de você. E isso, no frigir dos ovos, ou seja, resumindo, isso não é nada saudável. Fruto do perfil norte-americano, que tem como cultura a arte da violência, certo? O uso de armas, entre outras doenças psicológicas que eles tanto alimentam como cultura e como padrão de comportamento, certo? Eu não sei se uma cultura que preza por matar o outro porque o outro é diferente de si é uma cultura saudável. E o Halloween está dentro desse contexto cultural norte-americano, se é que se pode dizer que existe cultura quando se fala de América do Norte.